Welcome! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de English. E a gente vai fazer o quê? Review and exercise sobre o tema de cognatos. Bem simples, uma revisão bem básica para a gente lembrar o que a gente falou. E let's begin! Olha só, 28.2 e o título da aula já traz aí um cognato que tem a mesma grafia, que é banana, certo? Inclusive, eu até comentei com vocês que a gente tem essa questão de falar diferente na nossa própria língua, né? Por conta do sotaque, do regionalismo. E a gente tem a questão aí do banana, ou banana, dependendo do que a gente fala. Em inglês vai ser banana, tá? E obviamente vai ter diferenças aí em relação à região da onde se fala inglês, né? Você tem aí diversas formas, diversos sotaques, principalmente na Inglaterra. Na Inglaterra é onde tem muito mais sotaque do que nos Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos também tem muito sotaque. Então vamos lá falar sobre os cognatos. Lembrando lá que eles são palavras que a gente ama, porque eles possuem a mesma origem e mesmo com o tempo permanecem com grafias e significados semelhantes, tanto em inglês quanto em português. Daí os cognatos, eles são muito importantes como pontos de referência no texto, porque ele vai ajudar você na compreensão, mesmo que você, leitor, não tenha um conhecimento prévio das palavras. Porém, entretanto, contudo, todavia, mais, você tem que tomar muito cuidado quando se trata do contrário dele, que são os falsos cognatos, que vai ser tema da nossa aula seguinte. Então, a gente viu algumas palavras de cognatos em inglês, por exemplo, television, parece televisão e realmente significa televisão. Material, que se escreve igualzinho como material em português, obviamente também significa, quando eu falo obviamente, nem sempre vai ser óbvio, mas ele significa material. Pages, que parece páginas, mesmo que não seja idêntico, ele significa páginas em português, a palavra pages. Video vai ser vídeo, a diferença aqui é apenas o acento gráfico. Então temos diversas palavras, como a gente viu na nossa aula de inglês, que fazem parte dos cognatos. E como é uma aula de vocabulário, então a revisãozinha só para relembrar vocês sobre o que são esses cognatos. E agora você vai ficar com a atividade de sala, que está muito simples, muito fácil, vai ter tempo aí bastante para vocês fazerem. E tem um texto grande, mas vocês irão dar conta. Be right back. And I'm back, estou de volta. And let's go. Atividade de sala, momento de você, aluno and aluna, tirar suas questions. Foram muitas? Não sei, porque o texto ele é grande. Eu poderia até ter colocado em 2 slides aqui para vocês, para não ficar tanta informação em uma só. Porém, não o fiz. Então, vai ficar assim mesmo. E a gente vai começar a leitura desse texto que tem o título de Turning Ill-Mannered, ou seja, se tornando aí uma pessoa mal educada. A palavra pessoa não está aqui no título, mas eu adicionei. Então, alguém está se tornando aí mal educado. E aparentemente é um garoto, que é o Kenan. Então, você que tentou entender essa história, toda vez que eu trago esses textos para vocês, eu sei que não é fácil traduzir tudo. Então, você vai tentar entender uma coisa ou outra, palavra ou outra, uma estrutura ou outra, ou então até usar o tradutor, por que não? Porque eu não tenho problema nenhum com isso, em você usar o tradutor para poder entender melhor o texto, tá? Até porque a gente está aqui caminhando para entender as coisas. Então, vamos começar o texto. Since the divorce, desde o divórcio. Então, a palavra divorce já chama a atenção aí de você, que parece divórcio e é divórcio. The behavior, ou comportamento of Kenan, do Kenan, changed, mudou. Especially at school, especialmente na escola. Então, assim, eu sei o que é special. Agora, o que significa esse LY no fim? Dá o tom de advérbio. Então, esse LY, como eu falei para vocês, em alguma aula aí atrás, ele vai significar esse mente. Então, especialmente. Na escola.
He didn't do his homework. Ele não fazia atividade de sala. Didn't do the exercise during the classes. Não fazia os exercícios durante as aulas. And was always bring disorder to the class. E sempre estava trazendo aí desordem para a aula. The director of the school, o diretor da escola, had a lot of conversations with Cannon. Teve aí várias conversas com o Cannon, but none brought results. Mas nenhuma trouxe resultados. O problema reached a preoccupant level when the grades of Cannon nosedivided. Então aí, o que acontece? O problema atingiu uma preocupação, nível de preocupação, quando as notas, que nós vamos chamar de grades in English, parece grade, né? Mas é notas. As notas do Cannon começaram como posso dizer, despencaram, começaram a ficar ruins, despencaram, nosedived. Mr. Vince, the director, didn't want to bring more problems. Então, o diretor, Mr. Vince, não queria trazer mais problemas to Martha, que é a mãe do Cannon, porque ela já estava em processo de divórcio e era até por isso que o Cannon estava dando problema na escola. Cannon's mother, a mãe do Cannon, ou seja, eu acabei de falar que é a Martha. But he thought that at the level, the unique solution was to talk with Martha. Então ele percebeu aí que a única solução, mas achou que a nível, né, a única solução era falar com a Martha. E tá certo, né? Tem que falar mesmo o que tá acontecendo, mas sem trazer muitos problemas pro Cannon, porque a nota dele estava despencando. Martha worked a lot. Martha trabalhava bastante. From Monday to Monday. Olha só, de segunda a segunda. Bem pesado. Without stop, sem parar. She was already very miserable with the behavior of Cannon at school. Ela já estava bem infeliz, muito infeliz com o comportamento de Cannon na escola. E aí o infeliz é essa palavra aqui, miserable, que parece miserável, né? Mas aqui vai ser infeliz. But the bad grades he started to get were the last straw. Mas com as notas ruins que ele começou a tirar, foram a gota d'água. Foi assim, a gota d'água. Onde é que tá? The last straw. Que, na verdade, na tradução literal, eu não vou traduzir gota d'água aqui, porque a palavra last significa uma coisa, straw outra. Inclusive, é canudo. Isso aqui é uma expressão idiomática. Então, a gota d'água. Até no português, a gente usa isso como expressão idiomática, né? She was so nervous. Ela estava tão nervosa. She was shaking. Ela estava tremendo. Shaking. She told Cannon to prepare himself. Ela disse para o Cannon para ele se preparar. Olha, isso aqui tá me trazendo gatilho. She was going to punch his lights out. Isso aqui eu não acho legal, não. Mas o que ela fala aqui? Ela disse que o quê? Ela disse que, quando eu falo punch his lights out, numa tradução literal, não faria muito sentido, que é apagar as luzes dele. Mas, na verdade, seria, aqui no caso, seria a questão, né, de dar uma nele, tá entendendo? Porque ele estava fazendo coisas erradas, como tirar nota baixa. E ela estava muito cansada, a mãe dele, então assim, eu vou dar uma lição nele. Mr. Orwell, Cannon's grandfather, então assim, o avô do Cannon, que é o Mr. Orwell, said to Martha to calm down. Disse para Martha para se acalmar, calm down. To beat someone, ou seja, bater em alguém, to beat someone up, was not part of her nature. Não era parte da natureza dela. Martha settled down, Martha se acalmou, but told Cannon he was being great disappointment. Mas disse para o filho, Cannon, que ele estava sendo um grande desapontamento, que ela estava bem desapontada com ele. E é isso, é um texto com muitas informações, muitas palavras cognatas, e de acordo com o texto,
Qual dessas alternativas é a correta? Kenan não reagiu ao divórcio, a gente sabe que não é verdade, foi quando tudo começou a acontecer através do divórcio. Ele fazia as tarefas de casa? Também não é o que a gente está procurando, porque, inclusive, na verdade, nem um sinal de certo, é um sinal de X que eu tenho que fazer. Não, ele não fazia as tarefas de casa, ele estava sem fazer as tarefas de casa. O diretor agiu de forma negligente? Não conversou sobre o comportamento de Kenan? Também não. Ele foi falar com a mãe do Kenan, a Marta. Não é a informação que a gente procura. A mãe de Kenan estava cansada demais para fazer alguma coisa. Também não é verdade. Portanto, letra E, foi o avô dele que evitou que Kenan levasse uma surra, que eu nem falei a palavra surra, mas essa é a palavra, que levasse aí uma arpeia, que eu não concordo, vamos deixar bem claro nisso aí. E realmente não era a natureza da Marta, portanto ela não fez. Não é uma palavra cognata o quê? Divorce, homework, class, miserable e calm. Detalhe, a palavra class, ela vai ser traduzida para aula, mas também pode ser classe. Então, o que a gente está realmente procurando aqui é a palavra homework, porque ela não é um cognato, já que temos a palavra home, casa, e trabalho juntos. Então, fica trabalho de casa e não exatamente atividade, exercício. Então, não é o que a gente está procurando, não é um cognato. Todos os outros são, porém, esse não. Na próxima, nós temos aí que vocês iriam completar as frases usando um cognato da lista abaixo. Então, nós temos a palavra rude, que significa o que você está pensando, que são cognatos, que é rude, connect, que é conectar, classes, que vão ser aí aulas, aí vou traduzir para aulas, tá? Mas também é um cognato, example, que são exemplos, o exemplo porque tá no singular, e positive, que é positivo. Então, como é que ficaria aqui na minha questão? Na letra A, você iria fazer de acordo com o contexto. Então, assim, não é colocar qualquer palavra aqui nas alternativas. Tem que fazer sentido. Então, aqui, ó, he misses mathematics. Então, se eu tenho a palavra matemática aqui, então, de cara, eu já vou saber que eu vou usar a palavra classes. Então, ele perdeu as aulas de matemáticas, classes de matemática, mas é melhor falar aulas. Every week, toda semana. Ele perde aí as aulas de matemática. Na letra B, to him, para ele, everything's going to work. Tudo vai funcionar. He is so, ele é tão... E quais são as palavras que nós temos ali? Já foi classes. Então, assim, eu penso na palavra positive como adjetivo, porque aqui eu estou falando que ele é. Quando eu uso o verbo to be, vai ser só é ou estar, no caso, ser ou estar. Então, aqui vai ser com certeza ser, porque eu estou falando ele é e não ele está, porque a gente não tem aqui outro verbo que não seja o connect. Connect é verbo. O resto aqui é tudo substantivo e adjetivo. Esses dois são adjetivos. Então, vai ser ele é o quê? Positive. Ele é tão positivo, não pensa nada negativo. Na letra C, he's so ill-mannered. Ele é tão mal educado. Always with his mother. Sempre alguma coisa com a mãe dele. Qual é a palavra que a gente tem lá? A palavra rude, rude. Por quê? A gente está falando que ele é. Então vai ser um adjetivo. Ele é, a gente dá uma característica para a pessoa. He is so rude. Já dei a resposta da próxima? Do I have to? Eu tenho que. Aí eu tenho a palavra connect, que seria o verbo aqui. The cable in the computer. E o que me fez também pensar, por que eu ia colocar essa palavra connect aqui? Além de eu estar falando de cabo do computador, quando eu tenho esse to aqui, significa que ele vem antes de um verbo, deixando ele no modo infinitivo, na sua forma in natura. Então, eu tenho que conectar. To connect vai ser conectar. Esse to está deixando o meu verbo no infinitivo. E na última você tem o último que estava lá, que era o example. I didn't understand. Eu não entendi. Can you give me an example? Você pode me dar um exemplo?
E é isso, e vamos para a nossa última. Vocês iam colocar as palavras na ordem correta. Put the words in the correct order. E aí você tem essa brincadeira. Eu adoro esse exercício, tipo de exercício assim, porque tá tudo misturado. E aí você tem que saber a posição de cada um na frase. Sujeito vem primeiro ou é o verbo que vem primeiro? Então a gente tem aqui, por exemplo, uma interrogativa. Então já sabe que quem vem na frente não é o sujeito, ou é um pronome interrogativo ou é o verbo auxiliar. Eu poderia ter feito melhor, poderia ter colocado esse verbo auxiliar em maiúsculo para já mostrar para vocês que ele que vem na frente da minha frase. O do poderia estar aqui assim, em maiúsculo, né? A letra D. Mas eu não fiz, talvez para deixar um pouquinho mais difícil. Mentira, porque eu esqueci mesmo. Então temos aí a lot of, you, do, economy, understand. Então, na hora de montar a frase, como é que ia ficar? Do you understand a lot of economy? Você entende muito de economia? E assim que ficaria a nossa frase. Frase essa que está no Simple Present, matéria que nós já vimos aqui no nosso primeiro ano. E na letra B, nós temos a frase Which hour are you bring back Arthur? Que horas você trará de volta o Arthur? Então, eu tenho aqui um pronome interrogativo começando a minha frase, que é o which, nós já vimos sobre ele, e logo em seguida a palavra hora, porque a gente precisava colocar qual hora, e logo em seguida uma frase usando aí o verbo to be, are, já que é uma pergunta, ele vem para frente do sujeito, e logo em seguida o verbo de ação quer trazer, e o restante da frase, back Arthur. Então, nós vamos para C. Na C, você também tem uma outra pergunta, onde começa com um pronome interrogativo, que é o what. Então, já sabe, perguntas, se eu estou vendo aqui um question mark, um ponto de interrogação, eu estou vendo aqui um pronome interrogativo, já sabe que ele que vai passar na frente. Logo em seguida, o verbo to be. Por que aqui o verbo, na nossa letra B, o verbo não veio perto do meu pronome interrogativo como esse aqui tá? Porque eu precisei colocar a palavra hora. Qual hora? Qual hora? E aqui já não tem nada que eu precise colocar, então what is your favorite emotion? Qual é a sua emoção favorita? Uma pergunta estranha, né? Mas essa é a pergunta. What's your favorite emotion? Ou era emoji? Enfim, fica aí a dúvida. Temos a letra D, que é uma pergunta também, só a última que não é uma pergunta. E na letra D, se trata de novo de uma pergunta que tem aí o uso do auxiliar do presente simples, que é o do, ele vai lá para frente. Logo em seguida você tem o pronome pessoal, verbo principal, que é o have, e o resto da frase, a lot of stuff in your garage. Ou seja, você tem muita coisa, stuff vai ser coisas, né? De modo geral, objetos, enfim, na sua garagem. E na minha última questão, para finalizar nossas atividades, ainda com tempo aí de 1 minuto e 10, hoje não vou ultrapassar o tempo, temos aí a nossa última, que é uma afirmativa. E essa afirmativa, já sabe, sujeito vem para frente, que é o we. Logo em seguida, você tinha que entender qual é o verbo, porque você tem o verbo forgot no passado, você tem o verbo to go no infinitivo que não está conjugado e o verbo have. Qual seria o verbo que iria trabalhar como presente simples? É o have, obviamente, porque aqui é passado e aqui é infinitivo, não tem como, você sabe. Você precisa colocar o verbo conjugado no presente e ele está aqui na sua forma base sem o to. Então, we have, nós temos o que? To go back, que é o que? Voltar. To go back. Voltar, vírgula, porque você tem uma vírgula para separar aí. Se bem que eu não coloquei uma vírgula, mas tinha essa vírgula de qualquer forma. E aí, logo em seguida, você vai colocar outro pronome pessoal, que é o I. Então, são 2 pronomes pessoais nessa letra E. Aí eu sei que ia ficar um pouco difícil. Qual dos 2 eu vou usar primeiro? Seria o nós, porque com certeza alguém esqueceu o passaporte, não foi mais de uma pessoa, porque você tem o adjetivo my aqui. My é só uma pessoa, portanto, você iria usar mesmo I. Eita, because I forgot my passport. Passei do tempo. Acabei me empolgando aqui explicando. E é isso, gente. A atividade está simples, estava fácil.
Se você sentiu dificuldade, não tem problema, temos muito tempo ainda para desenvolver as suas habilidades. See you next class. Bye bye.